Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Trocando ideias, chegando aqui pela TV Canção Nova. Muito obrigado por você estar aí conosco. Quero convidar você a participar com a gente dos nosso bate-papo, nosso debate. Olha que antes de entrar no ar, ele já estava acontecendo aqui com os nossos dois convidados do dia. Professor Felipe Aquino, obrigado pela presença. Amém. Quero cumprimentar os nossos amigos todos da TV Canção Nova, dizer que eu não estive aqui semana passada porque, infelizmente, peguei uma infecção nas cordas vocais. Não pode, professor. Ainda estou um pouco com ela aí, mas já está dando para trabalhar. Mas estamos aí, vamos em frente. Professor sem voz, fica difícil, né? Não dá para lecionar. Ivana Brandão, obrigado, Ivana. Obrigada, Zódio, é um prazer estar aqui, professor Felipe Aquino. Cuidado dessa voz aí, hein? A gente está aqui, tem água ali para ele o tempo todo. Falando aqui, né, vou dedar para você de casa, estavam falando sobre a situação da Europa, né? A Ivana veio recentemente da França, onde residiu por quantos anos? 13 anos. 13 anos. Tem missão lá. E estávamos conversando aqui a respeito, e até eu me recordava que o Papa Francisco fez uma menção indireta a isso na recente viagem que ele fez à África, ainda em Moçambique. Ele falando das crianças, né, vendo as crianças, ele dizia, isso é uma riqueza, né? Não é pobreza, isso é riqueza, as crianças. E dizendo que na Europa já é difícil de se ver tantas crianças assim. Né? Verdade. E vocês estavam batendo um papo sobre isso, sobre a religiosidade lá. Eu gosto muito de uma frase, o Bento XVI dizia, né? Uma nação sem filhos é uma nação sem futuro. E é o que está acontecendo hoje, infelizmente, e não é só com a Europa, não, viu? O Brasil também. Porque a gente sabe que um país, para manter a população, precisa ter 2,1 filhos por casal, na média. Olha, o Brasil está com 1,6. Isso quer dizer que a população do Brasil já vai diminuir. E isso é uma tragédia que os brasileiros não perceberam ainda. Mas que os demógrafos... Você veja, o Japão tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. Nós temos 20. Quer dizer, o Japão tem 16 mais densidade demográfica do que o Brasil. No país? E no Japão não tem a fome que tem aqui, a doença que tem aqui. Lá 60% da população tem nível superior. Então, o que significa que não é a quantidade de gente que impede o desenvolvimento, são outros fatores educacionais. Então, é uma coisa que, sabe, ameaça a América Latina, não é só o Brasil, não. E é fácil notar, Oswaldo, você pega um avião aqui, vai até Recife, Manaus, sendo aí 3, 4 horas, o que você vê embaixo? Nada. Terra, 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 de vez em quando uma cidadezinha. O Japão não é assim, não. No Japão você voa 1 hora, o tempo todo você vê a cidade. Entende? É uma coisa que é bom colocar isso aqui, porque a igreja já entendeu isso. A igreja talvez seja a única instituição que entendeu e que é contra um controle da natalidade assim, sem necessidade, né? Exagerado, como acontece hoje, porque a gente já nota que o Brasil já está se tornando um país de cabelos brancos. E você falava que a situação na França, religiosa, para a questão católica, não é ainda das mais graves, é isso? Não, eu acho que a gente... Aliás... É o contrário? É o contrário. Eu entendi errado. Não, porque se a quantidade de crianças diminui, isso principalmente... Eu não diria não no mundo católico engajado, vamos dizer assim, um católico convencido da fé dele, do que ele é. Mas principalmente, vamos dizer assim, no comum dos homens, né? É um filho, né? 1,2 a porcentagem, se eu não me engano, na França. E a gente vê, ao contrário, nas famílias de religião muçulmana, uma quantidade grande de crianças. Então, 4, eles são bem abertos. E dizia, né? Se diz lá, antes eles queriam conquistar a Europa pela guerra. Agora, eles estão conquistando a Europa pelos filhos. É verdade, isso é uma coisa séria. Olha, uma coisa que leva a gente a pensar muito. Pensar. Eu lembro que a gente fez um curso sobre o mundo muçulmano e um padre que dava esse curso para a gente dizia que em 2050 a França muda de chave. Ela deixa de ser um país com a maioria, não é maioria cristã, mas de uma grande população cristã, e a primeira religião praticada será a religião muçulmana.
Bom, você viu que o bate-papo aqui já deu a partida, né? Agora falta você entrar aqui, completar essa roda aqui do nosso Trocando Ideias. Participe, mande a sua pergunta. Quanto antes você mandar, mais chances da sua questão entrar no nosso programa ainda do dia de hoje, ok? Tem os meios todos que você já conhece, não? facebook.com/Trocando Ideias. E tem também o e-mail, né? Velho de Guerra, trocandoideias@cançãonova.com. Vamos começar com uma questão aqui de uma pessoa que prefere não se identificar. Ela tem notado uma verdadeira onda de pessoas contestando posicionamentos do Papa Francisco e de seu papado. Mesmo em desacordo, um cristão pode questionar o Papa se sua infalibilidade trata de fé. Os outros assuntos são passíveis de questionamento, professor? A gente não pode contestar o Papa. Nós estamos vendo aí, por exemplo, agora uma polêmica grande com relação ao Sínodo da Amazônia, por exemplo. Mas a polêmica é em cima do instrumento labores, né? Um instrumento de trabalho, que não foi o Papa quem fez. Então, aquilo ali ainda vai ter que ser trabalhado, estudado, e depois sai uma exortação apostólica no final do Papa. Então, tem muita gente já querendo julgar até o Papa e condenar. Não, espera aí. Uma coisa é um instrumento de trabalho que foi feito pela coordenação aí, né? Uma coordenação, outra coisa é o documento final do Papa. Agora, a gente sabe que esse Papa é um Papa que está reformando a Igreja. E todo Papa que quis reformar a Igreja sofreu resistência. E quem conhece a história da Igreja sabe disso tranquilamente, né? Quer dizer, eu fico horrorizado de ver gente na internet chamando o Papa de herege, de anticristo. O que é isso, gente? O Papa é um Papa legítimo, não é um antipapa. A Igreja teve 37 antipapas na história dela. Mas esse quer Papa dizer um antipapa? Foi eleito de maneira rápida, não foi um conclave demorado. Não seguiu o correto, vamos dizer assim, para ser eleito. Sabe, a gente pode até não aceitar alguma coisa que o Papa esteja fazendo, porque o Papa não é infalível em tudo. A gente sabe que o Papa é infalível quando ele proclama um dogma. Ele age ex cátedra, não é o caso. Pode errar num cálculo matemático. Não, quando o Papa dá uma entrevista no avião, tal, não sei o quê, o Papa não é infalível. Sim. A gente pode, inclusive, contestar alguma coisa que o Papa coloca em termos sociais, políticos, não há problema. Agora, querer contradizer o Papa naquilo que ele escreve, nas encíclicas, tal, aí já é diferente. Porque aí é um documento que faz parte do magistério da Igreja. Né? E há hoje muita falta até de educação, né, professor? Também, de nesses educação. Debates, especialmente em redes sociais, onde pessoas, muitas vezes até jovenzinhas, né, e não têm, assim, eu digo a educação porque até de respeitar, né, a idade de uma pessoa e agir de forma violenta, dizendo que a pessoa é um herege, dizendo que a pessoa está excomungada. E esse debate, muitas vezes, beira O pior, Oswaldo, que eu vejo é que agora com a internet, aí, com o Facebook, com o YouTube e tal, essas coisas vão se propagando assim, de maneira incontrolável. E vai gerando um mal-estar. Né? De falar, de opinar. E vai gerando um mal-estar, né? Quer dizer, e o pior de tudo é isso, né? Quem paga a conta disso é a Igreja. A Igreja é que paga a conta desse prejuízo. Não pode. Eu acho que a gente tem que ser moderado, né? Eu aprendi com Dom Bosco, com José Maria Escrivá de Balaguer, do padre, do bispo, do papa, você não podendo falar bem, não fale nada. Para preservar a Igreja. Deixa que Cristo vai julgá-lo. Se um padre estiver agindo errado, um bispo... E outra coisa, nós temos na Igreja canais hierárquicos para você resolver o problema de maneira... Um padre está dando problema, tudo bem, tem o bispo ali para corrigir. Eu não vou lá na mídia, no jornal, no YouTube, tal, sair batendo no papo do padre. Não, eu vou lá no bispo, então. Primeiro eu vou nele, a correção fraterna, não deu certo, vou no bispo. Tem o núncio apostólico, quer dizer, nós temos um canal de disciplinar dentro da Igreja. A gente não pode misturar a Igreja com uma instituição qualquer, entende? Eu acho que também a gente vê um homem diferente, que age diferente. A gente foi acostumado
principalmente nesses últimos anos, com papas europeus, né, que vivem... Isso é importante. Né, a gente vê agora um latino, um argentino, né, que tem todo um jeito diferente, que viveu completamente numa cultura diferente da Europa, que vê o mundo de outra forma, que é Como livre ele disse também. No início, né? Veio lá do fim do mundo, né? A gente está perto desse fim do mundo. Né? E que quebra um monte de protocolo, né? Mesmo a gente sabendo que João Paulo II quebrou vários, a gente vê Papa Francisco que quebra um monte de protocolo. E eu lembro sempre de uma coisa, que não tocando nos dogmas da nossa fé, o nosso Papa é o nosso Papa. Né? A gente, Não, e ele não toca. Ele não toca, ele não mexe. Agora mesmo você vê, né? Quiseram ordenar diaconisas, né? Ele colocou lá uma comissão, a comissão disse, não, a história da igreja realmente não teve diaconisa. Ele colocou que não, inclusive os bispos da França tem um movimento meio contrário a isso. Mas ele é firme na doutrina. Né? O que eu acho que acontece com o Papa Francisco, Roda, é o seguinte, ele tem uma frase clássica dele, primeiro acolher, depois julgar. Às vezes a gente julga antes de acolher. Ele quer acolher o homossexual, ele quer acolher todo mundo. E aí eu acho que as pessoas pensam que por ele estar acolhendo um homossexual, ele esteja aprovando a prática homossexual. Não, ele não aprova a prática homossexual. Quer dizer, eu acho que há um entendimento errado. Eu sei porque as pessoas mandam coisa para mim, o Papa disse isso. Quando eu vou checar um documento do Papa, não é isso que o Papa disse. O Papa disse outra coisa. Então, é preciso tomar cuidado. O Papa é o Papa. Santa Catarina de Sena, que foi lá chamar a atenção do Papa Gregório XI, lá em Avignon, e disse para o Papa Gregório XI, santidade, volte para Roma, porque eu estou sentindo o cheiro fétido do inferno aqui na sua corte. Mas foi lá e beijou a mão do Papa. E chamou o Papa de o doce Cristo na terra. E o Papa voltou para a Itália, depois de 70 anos que estava lá, subjugado aos reis franceses na França. Quer dizer, entende? Então, o santo é aquele que ele fala para a igreja o que ele tem que falar, mas com respeito, sem quebrar a ordem hierárquica da igreja. Vamos para mais uma questão aqui dos nossos telespectadores. Lembrando que você pode fazer a sua aí no facebook.com/trocando ideias, também no e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Uma questão aqui, não sei se eu vou estar entendendo direito a questão, Ivana, vou começar com você. Ela disse que recentemente li uma pesquisa que derrubaria a tese de que a orientação sexual tenha sua origem na carga genética. Porém, quando percebemos em crianças e adolescentes certas características homossexuais, qual deve ser nossa postura como responsáveis? Qual é a nossa postura? Vou refazer a questão. Qual é a nossa postura diante de uma criança, né, que vai crescendo e vai demonstrando que ela porta uma tendência? Eu fico questionada em relação a essas teorias, entende? A gente sempre tem que ver, é teoria, é ideologia, o que é de fato, né? Porque existe uma diferença. Um exemplo meio chulo, né? Mas como o ovo, né? O que já colocaram o ovo como vilão e como bom da história, né? Se fazem isso com o ovo, imagina com outras questões mais complexas, né? Se é uma teoria ou uma ideologia. Você tem como provar ou não, a gente já começa por aí, né? E diante dessas questões que são complexas, porque a gente não pode dizer uma criança ou alguém se torna ou não isso ou aquilo mediante a um só fato. Né? Existe toda uma complexidade de história de vida, de coisas que aconteceram, de coisas que... eu vou contar um fato bem interessante. Eu atendi uma jovem, não tem muito tempo, que, devido a uma situação familiar de ausência profunda do pai dela, se separaram muito cedo, ela se sentiu incapaz de atrair o amor masculino. Por quê? Porque esse pai foi embora. A figura paterna foi embora. E ela falou assim, nenhum homem vai me amar. Ela cresceu, virou adolescente e, por causa disso, ela foi fazer uma experiência com
morar com uma outra pessoa do mesmo sexo. E teve um relacionamento com essa pessoa. No fim, ela teve um grande encontro com Cristo, com a misericórdia. Ela entendeu que o que fez ela partir para ter esta vivência e essa experiência foi esse amor mal colocado. Então, não tem como dizer é isso ou aquilo. A gente sabe que tem causas genéticas profundas, de fato. A gente sabe que tem distúrbios hormonais que acontecem, né? Que isso, mas é casos, a gente precisa estudar. Então, eu acho completamente arriscado a gente dizer é isso ou aquilo, porque cada indivíduo é cada indivíduo tem a sua história, cada indivíduo saiu de uma família, de situações complexas e se cada pessoa é única, imagine se eu colocar o mesmo método para me medir você, medir o professor Felipe Aquino. A gente veio de realidades completamente diferentes, então eu acho arriscado a gente dizer isso. E eu falo mais uma vez, cuidado, existem teorias e ideologias. Professor, quer entrar no assunto? Sabe, eu acho que a igreja coloca esse assunto de maneira assim, do meu modo de ver, de maneira perfeita. Quando você lê o catecismo da igreja, ele fala assim, o que existe é sexo, homem e mulher. Por quê? Porque isso é ciência. Mulher, cromossomo XX, homem, cromossomo XY. Não tem um terceiro tipo de definição. Então, a gente é homem ou é mulher. Agora, se a pessoa quer fazer uma opção diferente, aí já é outra coisa, você entende? Então, eu acho que a gente tem que separar bem o que é as atividades homossexuais daquilo que nós somos. A igreja deixa claro, a igreja não entra no mérito da questão, por que a pessoa participa dessa diversidade de ela gênero. Nem fecha a questão a respeito disso. Da origem não, ela não fecha. E nem é o campo dela, a ciência, né? Ela só entra no campo da moral. O que ela fala? Quem tem a tendência homossexual, não é pecado ter a tendência, mas a pessoa deve vir à castidade. Aí ela entra no campo moral só da questão. Exato. Vamos para mais uma pergunta aqui, assim fica mais chance de atender a outros também, não é? Outra pessoa, os primeiros aqui não quiseram se identificar. O que a igreja orienta a respeito, eu nunca ouvi falar dessa expressão, vamos ver se os nossos convidados conhecem, a respeito das constelações familiares. Devemos acreditar nas informações que obtivermos dela? Professor Felipe Aquino, conhece alguma coisa? Olha, eu li alguma coisa sobre isso. Quem criou essa constelação familiar foi um ex-padre, quer dizer, continua sendo padre, mas deixou o sacerdote, Bert Hellinger. Hoje ele está com mais de 90 anos, não sei nem se ele continua vivo ainda. Agora, o que aconteceu com o padre Bert Hellinger? Ele deixou o sacerdócio e viveu na África, no meio lá dos africanos, e teve muito contato com todos aqueles cultos, né? E ele depois voltou, acho que para a Alemanha, e fundou a constelação familiar. Bom, o que eu sei, Oswaldo, assim, que eu li num livro dele, eu li 2 livros dele, um chama-se Constelação Familiar, e li um outro que é Eu e a Igreja, se não me engano. E aí ele começou a divergir muito da igreja, divergiu na doutrina da igreja, inclusive deixou o sacerdócio, deixou a igreja e fundou a constelação. Agora, o que eu noto no livro dele, o primeiro que eu li, é que ele acredita na reencarnação. Entendeu? Fala bem claro que... Então, a partir daí, nós católicos temos que tomar um certo cuidado, porque se ele acredita na reencarnação e criou todo um sistema de terapia, que ele coloca como um sistema de terapia, que é complexo, né? Agora, o lado da terapia, aí eu não vou nem entrar nela, eu vou dizer assim, aí quem tem que analisar isso são os psicólogos, psiquiatras, se tem base científica na terapia que ele coloca. Agora, eu coloco essa ressalva aí, que é bem claro no livro dele, entendeu? Ele fala um pouco de que a gente repete na nossa vida os erros do passado, dos nossos familiares. Como se como se fosse um karma, né? É como se eu não tivesse a escolha de optar por algo que eu posso fazer. E a gente sabe que a gente tem a liberdade, que a gente pode escolher, né? Lógico que também dentro da religião católica, e principalmente dentro da renovação carismática, a gente reza pela nossa história familiar. Deixa eu aproveitar, até porque tem uma pergunta aqui da Franciele Formigoni, não sei se pronunciei direitinho o sobrenome dela. Ela diz assim, compreendo a situação do pecado original e a natureza humana, porém nunca entendi as maldições e correntes hereditárias que trazemos.
Por que Deus permite tal situação se já somos assolados por nossa natureza? Para responder essa também, né? Então, a gente reza pela nossa história familiar, porque a própria Bíblia também diz, né, que existe a bênção que acompanha um bom ato feito, né, por um familiar, mas também existe a maldição, porque a gente sabe que, eu gosto muito de uma santa da igreja que se chama Hildegard de Berne, não sei se eu afrancesei a pronunciação, porque eu conheci ela lá, e ela é uma doutora da igreja, a última mulher eleita doutora da igreja, né? É uma santa alemã. E Santa Hildegard de Berne, ela teve uma visão de Deus e ela entendeu que nós estamos ligados, né? Tipo assim, o professor Filipe aqui não fez um pecado, um pecado social, né? Afeta todo mundo. Afeta todo mundo. A graça e a desgraça. Afeta todo mundo. Porque é da unidade. Da unidade. Então, a gente está ligado. Corpo de Cristo, A gente não pode nunca pensar que um pecado meu é só meu, né? Ele afeta o corpo da igreja, o mundo, as pessoas. A gente vê isso de forma, aqui no nosso Brasil, com a corrupção, a gente vê o pecado que a gente faz com o mundo, com a destruição daquilo que Deus deu para a gente cuidar. Então, assim, mas eu posso escolher diferente, né? Eu gosto muito daquela palavra bíblica que diz, eu te dou a bênção ou a maldição em Deuteronômio. Escolhe. Então, Deus sempre espera que eu faça uma escolha diferente. Eu não sou um karma da minha família. Eu não sou um erro de uma situação familiar. Eu posso escolher diferentemente. Eu posso colocar a minha vida, a minha história sobre a salvação de Jesus, sobre o sangue de Jesus. E eu posso escolher diferente. Eu acho que todas essas coisas atentam profundamente a essa liberdade que Deus deu para a gente. Deus me deu a capacidade de escolher, e de escolher por mim próprio. Lógico que muitas vezes falta a estrutura humana, porque as condições familiares, de educação, mas eu tenho a liberdade de escolher. Por isso que a constelação familiar a gente colocar muita força em algo que a gente traz dos nossos ancestrais, eu acho que bate de frente a essa liberdade que Deus deu para a gente. Deixa eu falar uma coisa bem concreta. Assim como a gente traz algum aspecto genético dos nossos antepassados, a gente pode trazer, espiritualmente falando também, alguma coisa de Oswaldo, pecados? Dom Estevão Bittencourt, que era muito capaz, né? Dom Estevão dizia o seguinte, pecado não passa de pai para filho. Isso é bem claro, lá, desde Ezequiel, Jeremias. Pecado não passa de pai para filho. Agora, passam consequências. Consequências genéticas, hereditárias, podem passar. Agora, o que alguns teólogos deixam uma porta aberta para o seguinte. Se uma família tem uma certa herança de pecado, entendeu? Essa herança de pecado ela é acompanhada pelo mal. O mal tenta para que haja o pecado. Então, se essa herança de pecado passa para a descendência, pode haver uma continuidade também de ação espiritual. Diferente de que, seguinte, o filho não vai pagar pelo pecado do pai, pelo pecado do avô, mas ele pode receber alguma herança genética hereditária, inclusive de fundo espiritual. Por isso justifica a oração de libertação para esse tipo de coisa. Entende? Que precisa ser muito bem entendido para não haver confusão com o espiritismo. Não. Entende? Vamos colocar numa linguagem assim, meio grosseira. Pode, por exemplo, um certo agente do mal acompanhar uma família numa descendência de pecado que aconteça ali. Entendeu? Se um pai é um assassino, passa isso para um filho. O filho é um pecado. E onde existe o pecado, existe a ação do mal. Entende? Então, sim. O que na prática, o que eu faço? Por exemplo, todo dia que eu comungo, eu peço a Jesus o seguinte, Jesus, com o teu sangue, corte toda dependência negativa por pecado, por vícios, que eu tenha recebido dos meus antepassados. E que eu não passe isso para os meus descendentes. E que algo que possa ter vindo da minha família, seja do lado da minha esposa, seja do lado do meu pai, da minha mãe, o Senhor corte isso com o poder do teu sangue. Sem entender profundamente o que possa estar acontecendo nesse mundo espiritual aí, que não é fácil. Não é fácil. E eu queria aproveitar, Oswaldo, é uma coisa muito interessante.
A Ivana falou aí da Santa Hildegarda de Bingen, essa santa, ela foi feita doutora da igreja pelo Papa Bento XVI. Só o Papa pode declarar o cristão. Mas é uma santa desconhecida. Completamente. E é uma mística profunda, tipo Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Então, eu estou colocando isso aqui porque hoje há uma sede de entender o misticismo, e que é saudável, mas que, por outro lado, é perigoso. Porque se você pega um misticismo errado, você vai desembocar num caminho perigoso. Então, nós temos mística na igreja, porque hoje, o que nota hoje? Hoje eu vejo o povo correndo atrás de tudo. É constelação familiar, é isso, aquilo, é ciência, neurociência e tal. Espera aí, gente. A igreja é um banquete de espiritualidade. A igreja é um banquete de misticismo. Então, vamos ler Santa Teresa, vamos ler Hildegarda de Bingen, vamos ler João da Cruz. Apesar desse nome difícil, né? Eu afrancesei. Ela viveu recentemente, Não. professor? Não. Veja, olha que coisa bonita. Ela era abadesa no ano 1000 e pouco. 1200 e alguma Isso é coisa. outra coisa interessantíssima, né? Quer dizer que a igreja não valorizava a mulher. A igreja foi a instituição que mais valorizou a mulher. Essa mulher, já no século XII, essa mulher era abadesa, sozinha, como Santa Teresa era abadesa. Não, e não pode esquecer que era uma mulher que falou a políticos, era uma pregadora, era uma poetisa, ela era compositora. Até cientista do tempo dela. Sim, Ela era uma cientista, filósofa, mística. Né? O Papa Bento dela em português. O Papa Bento XVI desenterrou. Conhecer mais ela. O Papa XVI trouxe à tona a beleza dela. Agora a gente precisa conhecer. Tem um livro dela chamado Shivas, que é maravilhoso, dessa experiência mística que ela fez com Deus, da visão que ela teve de Deus. Como é que chama o livro? Shivas. Shivas. Shivas, mas é um SC. E é lindíssimo. E também uma mulher, e eu fiquei impressionada porque no meio, o professor Felipe Aquino falou, né? Hoje a gente vai atrás de tanta coisa, porque a gente quer muita coisa rápida que resolva o problema. A gente está numa sociedade de consumismo. Então, a gente quer coisas rápidas para resolver o meu problema rápido. E, se possível, com anestesia, para não ter esforço nenhum, entendeu? Mas a gente esquece que o homem novo nasce a dores de parto, entende? E que precisa de esforço, né? Precisa do esforço da nossa ação, que a graça vem em cima e nos impulsiona. Mas ela tem toda uma linha que, para mim, eu acho que foi de uma sabedoria também do Papa Bento XVI. Como o professor Felipe Aquino falou, era uma cientista, ela recebeu de Deus tantas... vamos dizer assim, não são poções, porque a gente liga com... Graças mesmo. Né? Mas graças, mas de entender que tal planta cura tal doença, de coisas minerais que Deus criou e que nos ajudam, e é impressionante. Uma ciência infusa, né? Ela tinha uma ciência infusa. Né? Vale a pena a gente... Sabe, e na internet tem já bastante coisa dela, viu? Você vai colocar lá, Hildegarde, esse nome é meio estranho porque é meio descendente vem lá daquelas etnias bárbaras, né? Hildegarden, Esmengarda, a pessoa acha meio estranho, mas tem ali na internet, Hildegarda de Bingen, né? Esse Bingen é U com trema, né? Então aí vai encontrar muita coisa boa. Gente, deixa eu falar aqui a respeito de uma novidade, né? Aqui na Canção Nova, vamos ter agora as missas para os enfermos, todo o terceiro sábado de cada mês. E nós já estamos chegando ao terceiro sábado do mês de setembro. Vai ser agora, dia 21 de setembro, às 10 horas da manhã, no Santuário do Pai das Misericórdias. Então, anote aí, né? Todos os terceiros sábados de cada mês, nós teremos essa missa para os enfermos às 10 horas da manhã. Eu tenho notado uma crescente nessa realização de missas, né, especificamente para os enfermos, né, nas paróquias, nas igrejas, né, e aqui também o santuário, também com essa preocupação, né, com aqueles que estão sofrendo por diversas realidades. Então, não só realidades físicas, mas também psicológicas, né? Então, e é bom lembrar, Oswaldo, que uma coisa clássica na igreja e que a história mostra e os fatos mostram é que todo santuário é lugar de cura. Você vai em Santuário da Aparecida, Santuário de Fátima, Santuário de Lourdes, aquele santuário lá
na Itália, onde tem a casinha lá de Nossa Senhora, né? Loreto. Né? Loreto, é bonito, né? Um dia eu estive lá cheio de cadeirantes, né? E o bispo passa com o Santíssimo, dando a bênção para eles, né? Lourdes é espetacular. Coisa No também. verão, Então, quando você santuário vai... é local de... E aqui é santuário. Quando a gente fala santuário, tem que entender o que quer dizer a palavra santuário. Santuário é uma igreja que recebeu uma denominação especial da igreja. Não é qualquer igreja que é santuário, não. Aqui em Lorena temos o santuário de São Benedito em Lorena, por razões históricas muito sérias, e o santuário aqui da Canção Nova. São locais especiais de bênção. De Santa Cabeça aqui também. Que Santa Cabeça. Pequenininha, talvez o menor santuário existente. A impressão que eu tenho assim também, professor, é que os santuários fazem a gente peregrinar. E a gente esquece um pouco desse fato. O que é peregrinar? Né? O fato de você sair do seu lugar e você ir peregrinar. A força da peregrinação. O povo de Deus é um povo peregrino. Então, assim, não é só visitar. A ação do santuário começa na hora que a gente sai de casa, para ir visitar esse lugar, que a gente pode dizer assim, é um lugar mais especial. Né? Como eu falava em Lourdes, era impressionante a quantidade de gente que vinha e naquelas macas grandes que tem lá, e aquele pátio, aquele lotado de gente doente mesmo, e o padre que dava a bênção. E eu tive a oportunidade uma vez de conversar com os médicos de Lourdes, e eles falavam, nós temos certezas de pelo menos um milagre todo 15 dias em Lourdes. Pelo menos. Imagino. Pelo menos, mas é certeza que, tipo assim, foi comprovado, que eles não têm tempo de ver tudo, mas é certeza, é um milagre todo 15 dias, Lourdes. E olha que milagre no conceito, né, do médico aí, e o da igreja oficial, é aquilo que não tem explicação científica, né? Não tem explicação. Pelo estado da medicina atual. Né? Não tem explicação. E outra coisa, é uma doença que a igreja sabe que não vai voltar, por isso que espera um tempo, né? Para proclamar. E outra coisa, outra característica do milagre é a seguinte, não é uma cura prolongada, não é uma cura instantânea. É outra característica que a igreja exige. Olha, inclusive, há um detalhe aí, o Santuário do Pai das Misericórdias está já preparando um ambiente justamente com essa constatação já de graças que estão sendo recebidas daqueles que nos visitam aqui no santuário. Muito em breve nós teremos um ambiente para que aquelas pessoas possam testemunhar as suas graças, né? Ter ali algum registro, como tem em Aparecida a Sala das Promessas, né? Vai haver aqui também, porque já começa a ter essa constatação aqui no santuário, apesar dele ter tão pouco tempo, 5 anos, né? de existência. Então, anotou aí? Sábado agora, 10 horas da manhã, no Santuário do Pai das Misericórdias, essa missa para os enfermos, que vai se repetir todos os terceiros sábados de cada mês. Vamos voltando aqui com as nossas perguntas. A Ivana continua escrevendo, Ivana? Escrevendo como? Você escrevia muito bem para o portal Canção Nova, que eu me lembro, antes de você ir para a França. Eu estou escrevendo agora outras coisas. Sobre relacionamento, ela era uma das primeiras ali a escrever artigos. Agora, o meu trabalho, eu trabalho na formação geral da comunidade. Estou escrevendo agora coisas mais internas. Mais internas. Olha por que eu estou falando isso. Há uma pergunta aqui sobre relacionamento, pessoa que não se identifica. Toda traição no casamento deve ser perdoada? Existe uma situação em que a parte traída possui o direito de não perdoar? Todo perdão precisa ser dado, mesmo mais difícil que ele seja, né? Perdoar 70 vezes 7, né? Nosso Senhor não colocou condições de não perdão. Isso aqui não pode perdoar, isso aqui é difícil demais, isso aqui dói demais. Isso não quer dizer que o perdão não vai ser fácil, que vai ser fácil, que você vai esquecer. Perdoar não é esquecer. Gosto muito da palavra perdão. Ela é um dom dado de novo, né? A gente deu um dom uma vez, esse dom foi perdido por alguma situação e eu dou de novo esse dom. Muitas situações são complicadas a serem de fato perdoadas. A gente tem que pedir a graça a Deus. Talvez a gente precise de tempo. Eu gosto muito de uma história bíblica, que é a história de José do Egito, né?
e que o tempo de separação fizeram os irmãos se reencontrarem para eles se perdoarem. Mas o perdão foi dado, né? Jesus perdoou na cruz, Jesus perdoou o bom ladrão, Jesus nos perdoou. Então, não tem situação não imperdoável, mas a gente precisa engajar vontade. Muitas vezes perdoar não quer dizer esquecer, mas a gente e saber que o perdão, o primeiro beneficiado do perdão é a gente mesmo, né? Quando eu perdoo, eu sou a primeira beneficiada, não é a pessoa só. A gente pensa que eu vou perdoar, é o outro que vai ser beneficiado do meu perdão. Não, o primeiro a ser beneficiado sou eu. E a gente não pode esquecer, o Pai Nosso é perdoai-nos como nós perdoamos, né? Então, existe essa relação também da gente entender que Deus é o primeiro que perdoa, Deus perdoa, e a gente vai, eu gosto muito dessa imagem, a gente vai nele tirar as forças para perdoar. E eu imagino, né, principalmente num relacionamento a dois, o quanto que é difícil, mas não existe situação que a gente pode dizer assim, é imperdoável. É dolorida, mas imperdoável não. Traição é muito dolorida. É doloridíssimo. Agora, perdoar também não quer dizer você, por exemplo, no caso de um casal, voltar a complexidade ali, o relacionamento Por 100%. Por isso que nada, tudo, né? Não, eu digo assim porque, às vezes, a pessoa traiu e talvez esteja ainda traindo. E talvez a pessoa precisa se preservar ali, inclusive... E não, existe casos se proteger. que precisa se preservar para se proteger, precisa dar tempo, né? Eu Que nem conheço José um casal... precisou de tempo, talvez alguns casos precisem. De tempo, né? Para a gente digerir a situação. Mas a gente não pode negar perdão. Isso não. Não. Agora, tem um aspecto aí que precisa ser colocado também, né? O perdão exige também a mudança da pessoa, né? Jesus perdoou aquela mulher que ia ser apedrejada, mas falou para ela, vai, não peques mais. E ele colocou uma exigência também, eu te dou o perdão, ninguém te matou, eu não vou te matar também. Mas não peques mais. Então, também, esse aspecto tem que haver... A gente deve perdoar todo mundo, independente se a pessoa vai mudar ou não. Agora, a gente não pode ser bobo das pessoas. Sem dúvida. Não é? Por exemplo, o Código de Direito Canônico da Igreja diz uma coisa interessante. Quando há uma traição no casamento, a Igreja fala, é bom que haja o perdão. Mas, se a traição é consumada, repetida, o Código fala, a pessoa ferida tem o direito de se separar da outra. Não pode casar de novo, porque o vínculo matrimonial não é rompido por causa da traição, só a morte. Mas ela tem o direito de se separar. Se o outro se reconciliar, quiser mudar, o que a igreja quer, mas a igreja não quer também que o marido trai a mulher, e que fica usando a mulher também a seu bel prazer. Não. Também não pode. Também tem casos de violência também, né? Quantos casos de também. maridos violentos, esposas violentas também, né? Que hoje a gente está vendo também isso no meio feminino e que, de fato, para se proteger, muitas vezes para proteger as crianças, né? Precisa esse distanciamento. Aquele princípio do mal menor, né? Que às vezes... o mal menor, exatamente. Olha, tem uma pergunta aqui que me faz lembrar muito o professor Felipe Aquino. Não é por causa do nome da pessoa, não. É Lorena Machado chama ela, mas não é por causa do Lorena, não. É a cidade natal do professor. Lorena é nome próprio, né? De pessoa também, né? Amamos conforme conhecemos. Agradeço a Deus pelo trabalho formativo que vocês realizam. Mas me pergunto, o que nos impede de conhecer mais nossa própria igreja? O que podemos fazer para mudar este cenário? Por que essa pergunta me lembra? Conhecer melhor a igreja. É a igreja. Porque eu vejo que o professor Felipe Aquino se empenhou, né? Meio que focou a sua vida cristã justamente em cima disso. Exatamente por quê? Porque eu sempre senti, quando comecei, desde a minha catequese e tal, eu comecei a sentir que a base de tudo está na igreja, né? Cristo colocou na igreja todo o dom da redenção, colocou na mão da igreja, né? A quem vocês perdoaram os pecados estão perdoados. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Falou para os apóstolos, né? Está lá em Lucas 12, 32, pequeno rebanho, não tenham receio, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Quer dizer, o reino de Deus foi colocado na mão da igreja. Então, a gente, então tem que conhecer a igreja, né?
E, embora eu tenha trabalhado da minha vida inteira na física, na matemática, no doutorado e tudo, mas eu nunca deixei de... Veja, quando eu fazia doutorado no ITA, com 28 anos de idade, eu fazia um curso de teologia à noite. Olha. Por quê? Porque a minha cabeça de pesquisador, de cientista, exigia perguntas que a minha fé não respondia. Porque quando você é criança, você faz perguntas do nível de criança. Mas quando você chega no nível mais alto e você começa a questionar as realidades espirituais, aí você, pô, mas peraí, que história é esse pecado original? Qual é a consequência disso? Entendeu? Aí eu falei, não, só tem um jeito, eu estudar a teologia. E na teologia tem a eclesiologia, que é o estudo da igreja. Aí a coisa aflora de uma vez. E eu, graças a Deus, eu mergulhei tanto nisso que acabei virando professor de história da igreja. O Dom Benedito Beni, quando fundou aqui o Instituto de Teologia da Criança, me chamou, professor, eu quero que o senhor dê aula de história da igreja. Dom Beni, eu sou formado em física e matemática. Não, mas eu conheço seus livros, eu quero que o senhor dê um curso assim, mais pastoral do que acadêmico. Falei, então, tudo bem, em nome da sagrada obediência, vamos lá. Então, a gente não pode esquecer também que o professor Felipe Aquino tornou tudo isso acessível. É muito mais do que repetir, né, então, a história, tornou acessível. Agora, por que eu passei a escrever, Ivana? Eu escrevi 3 volumes sobre história da igreja, né? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna Contemporânea, porque eu sofri muito para aprender isso, entendeu, Oswaldo? Então eu falei, puxa vida, agora eu tenho que tentar passar isso um pouco para as pessoas de maneira assim, mais palatável. Por quê? Todo livro de história da igreja que você estuda, normalmente está escrito na Europa. E na Europa o cara escreve e fala assim, não, porque o Castelo de Avignon, você fala, que Castelo de Avignon é esse? Eu estou aqui no Brasil, e o cara não explica no livro o que é o Castelo de Avignon. Então, eu vou escrever um livro de história da igreja que eu vou explicar. O Castelo de Avignon é um castelo na França que o Papa comprou a cidade de Avignon. Aí a pessoa entende. Quer dizer, eu quis desdobrar essas coisas. Então, ela pergunta, como conhecer a história da igreja? Primeiro, tem vários caminhos. Eu acho que um deles é estudar a história da igreja. E hoje nós temos material bom aí para estudar. Ao final da pergunta dela, professora, o que pode ser feito para mudar este cenário de desconhecimento da igreja? Eu acho que é preciso, com o povo, a gente começar a levantar alguns tópicos da história da igreja que leva a pessoa a querer mais. Por exemplo, você conta um fato da história da igreja. Por exemplo, Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa Pio VII. Arrastou o Papa da Itália para a França, no castelo dele de Fontainebleau, em Paris, judiou do Papa. O Papa ficou 5 anos preso ali, mas o Papa prometeu para Nossa Senhora, quando ele passou por Savona, na Itália, que quando ele fosse libertado, ele ia coroá-la. Dito e feito. Quando o Papa estava preso, Napoleão perdeu a guerra para os ingleses, na Batalha de Waterloo, né? O almirante Nelson, e o Papa foi solto. E o Papa passou por Savona e disse, quando ele chegou em Roma, no dia 24 de maio, ele disse, então agora vai ser o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, porque ela me libertou. É um fato da história. Você conta esse fato, as pessoas, opa, mudou o sentido todo. O que mais que tem nessa história da igreja? Você entendeu? Então, eu penso que é preciso, nas homilias, nas catequeses, levantar esses fatos de maneira assim simples. Por exemplo, a Batalha de Lepanto, que era tudo ou nada, 1571. Se as forças cristãs perdessem aquela batalha para os muçulmanos, a Europa ia se tornar muçulmana. E nós também hoje aqui. Nossa Senhora entrou, Nossa Senhora do Rosário entrou. E aí o Papa instituiu a festa de Nossa Senhora do Santo Rosário, 7 de outubro, por causa disso. Então, eu acho que levantando esses fatos assim, a pessoa começa a querer mais, aí começa a querer entender a história da igreja. Bom, gente, a Lorena disse assim que agradece a Deus pelo trabalho formativo que a gente realiza aqui. Isso é graças a Deus. Uma deixa para a gente agradecer aqui, primeiro o professor Felipe Aquino, que tem feito isso nos seus programas, não só aqui o Trocando Ideias. A gente tem que agradecer ao Padre Jonas, né? Escola da Fé. Que criou essa oportunidade para todos nós. Olha, se não fosse o trabalho do Padre Jonas, Oswaldo, nem eu, nem você, nem eu estaríamos aqui hoje. Sem dúvida. O Padre Jonas foi a semente de tudo isso aí. Sem dúvida. E nós estamos aqui no projeto Dai-me Almas deste mês de setembro, hoje, o dia que a gente originalmente está fazendo esse programa, dia 17 de setembro, nós estamos com 42% arrecadados. Já era para estar pelo menos acima dos 50%. É verdade, já passou dia 15, né? Já passou do dia 15. Então, a gente queria aqui agradecer, primeiramente, os que já estão ali nos 42%, aqueles que já colaboraram com a Canção Nova neste mês,
mas também lembrar para aqueles que ainda não fizeram que quando você puder, faça alguma coisa pela Canção Nova, né? Adquira algum dos nossos produtos. Tem aqui, inclusive, no nosso cenário, o professor está me ajudando aqui, o livro do Padre Anderson Marçal, né? Com a passagem bíblica que normalmente nos dá base. É para cá? Opa! Nos dá base para a oração em línguas, né? Não é isso? O Espírito vem auxílio da nossa fraqueza. Vem auxílio da nossa fraqueza. Ele que sonda o coração de Deus. Isso. E esse livro, então, do Padre Anderson Marçal está à sua disposição, né? E você adquirindo, claro, primeiramente para você ter todo esse conteúdo em suas mãos, né? Sobre a força que vem do alto, o Espírito Santo na nossa vida, mas sempre quando você adquire um produto da Canção Nova, você também está ajudando a Canção Nova, inclusive o 100% do mês anterior do nosso projeto Daniel, muito se deu por conta do Davi, de vendas que o Davi realizou no mês passado, né? Então, se você puder, e se você quiser saber um pouco mais sobre a ação do Espírito Santo, e certamente também sobre o dom de línguas, né? Esse é uma boa indicação para você, esse livro do Padre Anderson Marçal. E tem uma coleção inteira do Márcio Mendes sobre o Espírito Santo, sobre os dons. Sobre os dons, inclusive um específico sobre... Tudo aí. Sobre o dom de línguas. Estou aqui também com esse... Agora aprendi, né? Com esse boleto aqui. Esse ano, a Canção Nova enviou para os sócios, né? Evangelizadores, aqueles que são fiéis conosco, como é que se diz isso? Um carnê de boletos para cada mês. Porque muitas vezes ficava na dependência, e com essas situações todas de greve, né, de correio, todo ano tinha uma, né? Então, é uma forma da gente fazer chegar até as pessoas os boletos, já uma vez por ano, vai e a pessoa utiliza quando for necessário, né? Então, claro, você pode ser sócio pelo débito automático, tem cartão de crédito agora também, mas tem também a possibilidade de você fazer as suas doações pelos boletos. Lembrando sempre, eu ouvi o Inácio falando agora há pouco no Amor Vencerá, que você tem que... o boleto do mês só pode ser feito nesse mês. Esse aqui, por exemplo... Até o último dia do mês. Né? Exatamente. Esse aqui de setembro tem lá a data até 30 de setembro. Passou o mês de setembro, ele não tem mais possibilidade de ser utilizado. Aí você usa o de outubro, né? Para quem tem esse carnê aqui está fácil, mas para quem só tem o que recebe lá mensalmente, aí a doação tem que ser feita até esse último dia, ok? Contamos com a sua colaboração, com a sua participação aqui com a gente, para que a Canção Nova possa chegar aos 100%. Ainda tem que falar aqui um detalhe importante também, a Adriana Pereira não está aqui hoje, participando do programa, mas me mandou um bilhetinho lá, um cardzinho, na verdade, sobre a faculdade. Sobre a faculdade Canção Nova. Você também recebeu, professor? Não, mas eu sei que ela não perde a oportunidade. Ela é marqueteira, essa Adriana Pereira, viu? E ela foi no programa Manhã Viva de hoje, foi colocado a respeito disso, mas para quem não acompanhou, a faculdade está oferecendo um novo programa de estágio. E olha, quem for vir estudar na Canção Nova e entrar nesse programa, ela vai ter a bolsa em 100% do curso que ela fizer aqui, de rádio, televisão, jornalismo, administração, enfim. É uma grande possibilidade, né, professor? Sem dúvida. Sem dúvida. O professor já está sabendo disso, não está? Não, eu não estou bem não, porque eu tinha me afastado por causa da minha avó, mas eu sei que há alguma coisa, alguma informação. Eu vou dar aqui o site da Faculdade Canção Nova para você que se interessou entrar lá e ter mais informações. É FCN, né? As primeiras letras de Faculdade Canção Nova, .edu.br. As inscrições para o vestibular para o próximo ano vão acontecer agora no próximo mês de outubro, do dia 1º ao dia 31 de outubro. Agora com essa novidade muito bacana de você fazer um estágio aqui e esse estágio pagar a sua faculdade. Acho que, em linhas gerais, É uma super oportunidade. muito grande
nesse tempo de crise em que muitas vezes o dinheiro está difícil, né, professor? Aí tem essa possibilidade de pagar com o trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Muito, muito importante isso. Bom, gente, deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Olha, sobre o mês da Bíblia. A Bíblia, o Paulo Renato que faz essa pergunta. A Bíblia é um livro e é a palavra de Deus. Devemos ter com ela o mesmo zelo que temos com os sacramentos? É uma pergunta que ele faz. Depois, tê-la em um local de destaque em casa, mas não estudá-la, adianta? 2 perguntas numa. Quem começa? Eu sempre fui tocada por algo que eu via muito. E depois eu fiz uma experiência que me mudou um pouco a visão. Na minha casa sempre tinha uma Bíblia muito grande, aberta, né? Aquela Bíblia ilustrada, com aquelas fotos enormes. Eu passava muito tempo olhando aquela Bíblia, ficava encantada com as ilustrações que tinham, porque eram ilustrações de quadros clássicos lindos, né? Mas ela sempre estava ali. Pergunta se a gente pegava na Bíblia. Ninguém pegava na Bíblia, não. Era um objeto de decoração. E, principalmente, vamos dizer assim, tem gente até que usa como superstição, né? A gente tem a Bíblia aberta em casa. Mas a Bíblia não tem que estar ali só, ela tem que estar aqui, né? E eu tive uma experiência com o estudo da palavra de Deus. A Bíblia foi escrita para você. Eu entendi que aquela palavra não devia estar só aberta na minha casa num instante. Ela tinha que estar no meu coração. Precisava ruminar ela, né? A palavra que o Padre Jonas fala, para que ela se tornasse carne da minha carne. A gente tem que ter um respeito e um amor à palavra, porque é a palavra de Deus, não é? Para nós, cristãos, católicos, a gente tem que ter um respeito. E por que não uma veneração? Né? Não é um objeto que eu posso... Eu falo muito bem minhas crianças pequenas, porque em casa tem muitas Bíblias que a gente usa de estudo. Tem as dele, a gente já pôde presentear os maiores com Bíblia. E a Inês, que é pequenininha, ela pega... Calma, Inês. É delicado, a folhinha é fina. É a palavra de Deus. Aprendendo um pouquinho a entender que aquilo ali não é um livrinho de história dela, que ela brinca, que ela abre, que de vez em quando ela entorta. Né? Mas ela tem que tratar aquilo com cuidado. E dando esse sentido, eu acho que eu estou fazendo ela entender que aquele livro ali é diferente. É importante. Né? Então, assim, a gente tem que ter um respeito. Eu gosto muito de uma palavra que agora eu esqueci do santo, se eu não me engano. Foi São Jerônimo que disse que se a gente ignora a palavra, a gente ignora o Cristo, né? Quem não conhece a palavra, não conhece o Cristo. Então, qual o lugar que eu vou me encontrar com ela? Eu vou encontrar com ela na igreja, na tradição, mas vou encontrar ali, o Cristo ali com a palavra dele. Então, não é um objeto supersticioso, não vai acontecer bênção de você só ter uma Bíblia aberta na sua casa, porque ela tem que estar escrita dentro da gente. Não sei se o professor... A igreja chama a Bíblia de um sacramental. Sacramental é tudo aquilo que, usado com fé, né, ele favorece a graça, entendeu? Uma imagem, se você tem uma imagem de um santo, uma imagem benta, você acredita na intercessão daquele santo, aquela imagem significa o quê? É um sinal eficaz, né, que ajuda a graça de Deus a chegar até nós. A Bíblia é isso mesmo também. Palavra de Deus com poder eficaz para tudo que é tipo de situação e problema, né? Professor, uma pessoa que não quer se identificar, diz que está vivendo uma crise no seu casamento, com sua esposa, e no trabalho está percebendo que uma colega tem dado mais atenção do que o normal. Ele diz que nunca quis trair a sua esposa, mas ultimamente essa ideia tem sido constante. Essa crise nos afastou muito, o que dificulta qualquer tipo de diálogo. Como posso resolver isso? É um homem, né? É um homem. Então, é uma situação delicada. Normalmente, uma traição acontece com um precedente. O precedente, normalmente, qual que é? A situação difícil em casa. A crise, a carência gerada, às vezes, no relacionamento com a mulher, com o marido, é que abre a porta para o inimigo entrar do outro lado. Então, aí só tem um jeito nisso, sabe? É cortar o mal pela raiz. Corta o mal pela raiz. Primeira coisa, corta qualquer relacionamento de intimidade com essa pessoa que não é sua esposa. Não abre a guarda. Segundo, vamos restaurar o que está precisando ser restaurado aqui dentro de casa. Vamos buscar ajuda, ou os dois sozinhos, ou com uma pessoa que ajude, ou com não sei. Entende? Porque se deixar o barco correr, vai afundar. Vai. Eu lembro de um amigo, um casal amigo nosso, ele era um funcionário, um alto funcionário da Marinha,
E vivendo um momento difícil desse em casa, ele começou a se engraçar com uma ajudante dele. E ele percebeu que, aos poucos, ele foi... Tudo estava no ponto. Ele, foi no chefe dele, pediu para ser mudado de sessão. Ele investiu no casamento dele, aí eles foram procurar ajuda. E eu acho que deve ter bons conselheiros conjugais que nessa hora podem ajudar um casal. Existem conselheiros conjugais cristãos, católicos, que podem ajudar, dar ferramenta. Porque tem horas que precisa entrar uma terceira pessoa, como o professor Felipe Aquino, e é bom que seja uma pessoa que possa de fato ajudar, né? Não se misturar, mas de ajudar. Uma terceira pessoa que entra e que olha e que identifica os pontos que muitas vezes precisam ser solidificados, ajudados. Então, assim, procura bons profissionais que possam te ajudar, ou um casal que já é avançado no caminho, né? E que pode dar uma palavra, ajudar vocês a se ajustarem. De fato, não pode viver sozinho, não. Isso aí não, porque um cristão só é um cristão em perigo, né? Um marido numa situação dessa, não. Ou uma mulher também, é perigoso. É uma situação muito delicada. É aquilo que Jesus diz, vigiai e orai. Porque o espírito é forte, mas a bendita da carne é fraca. Eu falei aqui da missa que vai ter sábado agora, dos enfermos no Santuário do Pai das Misericórdias, às 10 horas. E tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso. A Regina Castro, vai ser a última pergunta nossa, porque a produção já está dizendo que o tempo é curto. Ela disse que participou de uma missa dos enfermos, onde o padre distribuiu para todos os presentes a unção dos enfermos, para os doentes e os sãos. Este sacramento pode ser recebido por todos? Não, não pode. Isso é um erro grave. O Catecismo da Igreja fala claro, quando é que o padre deve ministrar um unção? Quando a pessoa começa a correr risco de morte. Não é para qualquer... Não é nenhuma qualquer doença. Não é qualquer dor de barriga, não. É o seguinte, quando o médico, essa pessoa está correndo risco de morte, ela pode morrer, entendeu? O estado é grave e tal, então aí se deve ministrar uma unção. Não é bem claro no Código de Direito Canônico e no Catecismo da Igreja. Só olhar quando fala aqui do sacramento da unção dos enfermos. Por quê? A expressão é exatamente essa. A Igreja tem todas as razões por causa disso. A Igreja tem outras... por exemplo, as orações de cura e tal, para doenças como agora... Seria um patamar último. Isso, o sacramento, aí é uma ação do próprio Cristo direto na pessoa. Entende? Quando a pessoa está no limiar da morte, porque ou o sacramento cura, ou o sacramento prepara a pessoa para ir para Deus. Então, é uma situação, é um limiar de um desfecho muito importante. Entende? Então, não pode ser ministrado assim de qualquer jeito, não. Talvez o padre não saiba disso. Todo sacramento precisa de uma preparação, né? Sim. Nenhum sacramento é dado assim, sem uma preparação devida. Então, assim, a gente tem que se preparar. Agora, for de fato o sacramento da unção dos enfermos, ou muitas vezes, eu tenho padres amigos nossos que traz um óleo, né? um óleo de São José, do Santuário de São José no Canadá, e que tem toda uma graça de bênçãos daquele Mas aí não é óleo, unção, mas aí né? não é unção. Então, porque outra coisa, a unção tem que ser dada um por um e demora um certo tempo. Sim. A unção para ser dada direitinho, porque todo sacramento é litúrgico. Então, lê a palavra de Deus, faz uma série de orações e dá. É um rito ali próprio. Então, imagina o padre dar isso para todo mundo na igreja. Vai passar o dia inteiro ali fazendo isso. Se for fazer direitinho, né? Bom, gente, o programa está terminando, né? Foi rápido. Queria agradecer aqui imensamente os nossos convidados. Ivana, pela primeira vez, eu acho que fiz um programa com você. Espero que não seja o último. Eu estou aqui. De vez em quando a gente aparece para ajudar, para poder esclarecer. Agradeço a você que acompanhou Trocando Ideias e vamos aí. Uma graça, mais uma vez, professor. Eu agradeço. O senhor já deve ter passado de 100 programas. Não sei. Eu acho que bem mais, viu? Com programas de rádio e televisão, acho que nós já fizemos mais de 100 até hoje, né? Espero que também não seja o último. De rádio certamente passamos. Obrigado, viu, gente? Até uma próxima oportunidade com mais um Trocando Ideias.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.